Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse podcast. Nós vamos falar hoje aqui sobre o Markup BR, que é um aplicativo que vai revolucionar a maneira com que as empresas lidam com o seu preço de venda. Meu nome é Ricardo Santos, eu sou o CEO aqui da RA Inside Business. Nós tivemos o privilégio de criar esse aplicativo, porém, esta ideia não nasceu conosco. Essa ideia veio através de uma palestra que a gente assistiu do consultor Robson Franco Caetano. Robson, muito prazer. Você está aqui. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que é o Markup BR. Você pudesse falar um pouco mais de como, né, você conseguiu, na verdade, o Markup é algo de conhecimento público, né? Exatamente. Mas a forma e a abordagem que você trouxe, que nos encantou, pela qual nós tivemos a oportunidade de firmar essa parceria. Então, Robson, primeiramente, te agradecer pela parceria, te agradecer pela confiança em contar aí com a gente, com a RA, porque foi um projeto que a gente acreditou desde o início, né? Foi um casamento perfeito, um amor à primeira vista. Foi, exatamente. Né? E a gente veio amadurecendo essa ideia e conseguimos criar um aplicativo que pudesse, de fato, fazer a diferença para o grande empresariado do Brasil. Né? A gente às vezes está preocupado com as grandes empresas, mas as pequenas e as médias empresas, né, elas têm que lidar com dificuldades no seu dia a dia. E aquilo ali que mais me chamou a atenção, porque esse também é um objetivo nosso da RA aqui, que é levar tecnologia para empresas de todos os portes, principalmente as pequenas e médias que acham que é muito caro, né? A gente consegue fazer isso, a gente criou uma maneira de levar a tecnologia acessível para essas empresas. E quando eu vi a sua palestra e a gente começou a conversar ali, foi incrível. Realmente a metodologia que você trouxe foi maravilhosa e foi muito importante. E eu gostaria que você falasse aí para os públicos que vai estar nos ouvindo sobre essa novidade. Por favor, fala um pouquinho aí do Markup. Ricardo, primeiramente o prazer é todo meu. Obrigado por ter me recebido aqui, obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Realmente a concretização dessa ideia veio através da RA. Né? A ideia, o sistema, como você falou, o Markup já existe. Tá? A forma de calcular já existe, isso não é novidade nenhuma. O grande detalhe é como que a gente criou a forma de utilizar ele no mercado. E aí vocês conseguiram traduzir para um aplicativo onde o empresariado fica fácil de ter o preço de venda. Então, de onde surgiu a ideia? Na realidade, durante anos de experiência, o que a gente percebeu? O grande barato do Markup é que um dos grandes problemas que as empresas têm é formar o preço de venda. E é interessante porque, recentemente, nós estamos passando por um caso de um cliente do escritório que está em recuperação judicial, e as perguntas que um dos gestores faz o tempo todo, dentro desse briefing deles, é como que vai se pagar isso, como que vai se pagar aquilo, qual que é o custo de pagar isso, mas ninguém se perguntou, que é uma indústria, inclusive, alimentícia, ninguém fez a pergunta de qual que é a margem de lucro do produto. Então, ou seja, muitas vezes, em decisões estratégicas... Deixa eu te provocar, mas por que ela tem que perguntar isso? É porque o empresário ele não tem noção de como é que calcula o preço de venda. Mas por que o fator principal é lucro? Porque se você não tiver o lucro, você não consegue fazer planejamento. E o lucro, no final da conta, ele é o quê dentro de uma organização? Ele é exatamente o que sobrou no caixa depois que você pagou todas as suas obrigações financeiras. Então você está me falando, resumidamente, que o resultado financeiro é o fator primordial dentro de uma empresa. Sim, é o fator primordial. E por que muitas das vezes a gente tem a sensação, Robson, que trabalha e o dinheiro não aparece, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Cadê o dinheiro? Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, veja, uma empresa está em recuperação judicial, igual você falou, ela não consegue, ela não sabe falar o que ela está lucrando com o seu produto. Mas o que pode tirar ela dessa recuperação é o quê? Lucratividade. É o resultado positivo, exatamente. O resultado financeiro. Exatamente. O resultado financeiro positivo faz com que as empresas elas têm a oportunidade de quê? Faz com que as empresas tenham a oportunidade de agariar maiores
financiamentos, angariar maiores investimentos. Ou seja, o resultado financeiro está intimamente ligado ao sucesso ou fracasso da organização. Mas tem um dado interessante, nós temos 20 anos, 22 anos de escritório, né, de experiência nessa parte financeira de empresas. E é interessante que eu faço um paralelo, que as empresas elas têm uma vida limitada. Porque exatamente o grande detalhe dessa limitação é a questão da formação do preço de venda do produto ou do serviço. A gente sempre esbarra no mesmo problema, o preço de venda sempre foi o problema. E qual que é o paralelo onde eu brinco muito no escritório é o seguinte, a empresa é um monte de areia, você imagina um monte de areia. Então o empresário está trabalhando sem saber o preço de venda, se está dando lucro ou não, e ele faz uma falsa conta de lucro bruto, esquece de fazer a conta de lucro líquido, é como se você tivesse um monte de areia e você vai tirando um pedacinho daquela areia todo dia. Uma hora, o que vai acontecer? Aquele monte de areia vai derramar, vai cair. É exatamente o tempo determinado de cada empresa. Tem empresa que essa queda da areia demora mais tempo. Tem empresa que é mais rápido. Então, quando a empresa entra em recuperação judicial, por que ela entra em dificuldade? Aí, é mercado, deu queda de mercado, pandemia foi uma situação clássica, né? Não tem como se discutir. Mas não existe um planejamento financeiro. E aí, quando você começa a assistir o planejamento financeiro, a gente sempre, todos os casos, você esbarra em preço de venda errado. E aí, onde que é a questão do preço de venda? E onde que surgiu o markup? O markup já existia, volto a falar. É a forma de se calcular, a forma de utilizar a ferramenta. Que vocês conseguiram traduzir perfeitamente o aplicativo. Então, quando você pega o preço de venda de um produto, vou trabalhar com uma empresa simples, uma empresa de varejo, um comércio de varejo. Ele compra por X e vende por Y. Mas quem define o preço de venda? É o mercado. Ele vai se basear no mercado e aí começa a primeira fase do empresário. Ele pega aquele produto, compra por 10, quer ter 50% de lucro bruto, vende por 15 e acha que está tendo lucro. E aí, se ele começa a fazer a conta de trás para frente, ele descobre exatamente o lucro dele. Então, muitas das vezes, quando ele pega o aplicativo, quando ele pega o markup, né, ou vai utilizar o markup de maneira ampla, ele pega aquela informação que ele dá e coloca uma conta de markup. Só que ele esquece que ele tem que programar toda a informação dele primeiro. Então, o que a gente percebeu durante esses anos todos? Que é quase uma biografia que podia ser escrita, para você ter uma ideia. Então, se eu fosse escrever hoje a dificuldade da maioria das empresas, ou quase todas que passaram no escritório, é uma linha. O preço de venda errado. E do preço de venda errado se nasce toda a estratégia. Por isso da importância de trabalhar esse markup. E aí, o que a gente começou a descobrir? Que o markup ele não serve somente para você montar o preço. Para eu chegar no resultado do preço, eu preciso de ter umas outras estratégias. Mas antes de você entrar nisso, Robson, eu queria fazer uma provocação, porque é aquela velha conta que se faz, né? Eu comprei por 100, estou vendendo por 200, estou ganhando 100, né? A gente tem essa expectativa que está dobrando o preço que eu estou ganhando 100, sendo que, na verdade, isso é um lucro bruto, certo, né? E também tem aquela expectativa, que você fala assim, estou comprando por 100, estou vendendo por 300, estou ganhando 2, 3 vezes mais. Eu tenho certeza que o meu negócio é rentável, né? E nós tivemos uma experiência em conjunto, que o cliente ele fazia exatamente essa conta, né? Que nós tínhamos um sistema lá na RAT, um sistema nesse cliente, e a gente adequou esse sistema para fazer a composição do custo dele, e ele no final viu que não estava tendo o markup dele, o lucro real dele ali era menos de 12%, se eu não me engano. Ou seja, ele achando que estava ganhando 2 vezes mais, porque ele triplicou o preço, não, e ele estava ganhando, na verdade, nem 12%, nem né? 12. Ou seja, a matemática ela está aí para nos ajudar e nos desafiar. Então, assim, antes de você entrar nessa própria estruturação das informações, antes de entrar nessas estruturações, a gente vê que as pessoas estão ávidas, né, a conhecimento, a treinamentos, a cursos, como é que eu vou ganhar mais, como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou melhorar. E sendo que o detalhe está nisso aí, né, Robson? E assim, me orgulha muito fazer parte desse projeto, como eu falei aqui no início, porque eu acredito que a gente está trazendo uma contribuição Sim. para o empresário, para ele chegar e falar, para a gente estar tocando em um item assim, muito importante, porque o empresário muitas das vezes ele é o quê?
Ele é muito conhecedor da área que ele está inserido, ou ele é um técnico muito bem, ou ele é um comercial muito forte, mas geralmente o financeiro ele sempre coloca assim, aquela velha massa, eu coloquei ali uma pessoa ali para contas a pagar e contas a receber. Mas você tocou num assunto interessantíssimo, importantíssimo, inclusive. A gente tem uma teoria, né, muito clara, e é importante que você tocou, porque o empresário brasileiro, ou ele é comercial, ou ele veio do comercial, ou ele veio da operação da empresa. Dificilmente você encontra um empresário brasileiro que ele veio de gestão. Então, ou seja, o cara que é dono de um supermercado, ele veio da operação do supermercado, ele conhece tudo da operação do supermercado. O cara que é dono de uma oficina mecânica, ele conhece a operação toda da oficina mecânica. O cara que vem de uma indústria alimentícia, ele conhece a operação toda da indústria alimentícia. O cara que vem de uma empresa de engenharia, ele conhece toda a parte da engenharia. E aí você percebe o seguinte, quando ele vai contratar um engenheiro, ou alguém, um gerente de supermercado, um mecânico, na área de operação, ele tem um critério. Ele é criterioso em relação àquilo, porque é o dom dele. É o certo. Exatamente. Mas a parte importante, que é a espinha dorsal, que é o financeiro, ele não dá tanta importância. E isso a gente percebe. Então, eu vou contratar o cara que tem uma experiência aqui para poder mínima, sabe quantos a pagar, quantos a receber, ele não contrata o estrategista. E isso a gente bate muito no escritório em relação a isso, com clientes. E é difícil mesmo, né? Como a nossa empresa é uma empresa de software, de inovação, de startup, de tecnologia. E você tocar o dedo nessa ferida, né? Eu como empresário, né? Eu falo, poxa, como que esse cara aí, né, mal entende do meu negócio, começa a dar pitaco, né? Exatamente. E é muito interessante, né? Porque lá no Markup, você vai ter a oportunidade de fazer, por exemplo, a conta inversa. Você vai conseguir gerar metas para o seu comercial. Lá no Markup BR você consegue fazer isso. E foi uma coisa que me desafiou quando ele falou assim para mim, Ricardo, a gente consegue gerar metas. Quando você falou isso comigo, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Como assim? E aí eu truquei. Mas é aí que ficou... Eu te truquei. Mas foi aí que ficou legal. Porque você fez uma coisa... Se você for pegar o histórico de uma informação para chegar a preço de venda, se o empresário for pegar hoje e fazer, vou chamar assim, no peito e na raça, ele vai gastar um tempo que ele não tem. Então, o que você fizer? Você transformou esse caminho todo num aplicativo com 2 cliques. É isso que virou a mágica. Então, você pensa... E muitas vezes o empresário não faz... porque ele está envolvido na operação e não tem tempo, e às vezes não tem nem paciência, não é a área dele, ele não quer perder tempo com aquilo, porque a preocupação dele é a operação do negócio. Aí... Mas eu fiz isso, Robson, na verdade, mas quando você me falou isso, eu não acreditei. Eu falei, como assim? Esse Markup não tem poder de falar quanto que eu devo vender, né? E você foi muito cirúrgico quando você me levou dentro do conhecimento, que até eu saí, né? Convencido que a gente precisava pegar esse produto e colocar ele no mercado. Sim. De maneira simples e com uma usabilidade, né, para que o empresário pudesse chegar, pegar aquela ferramenta e usar ela de maneira simples, objetiva. Olha, eu peguei essa ferramenta e vou usar ela de uma maneira simples. E a gente, na verdade, o que nós tivemos ali foi o trabalho de conseguir extrair isso e de maneira simples a gente fazer com que qualquer usuário, de qualquer área inclusive, né, ele possa no seu dia a dia aplicar o Markup e levar na palma da sua mão o tempo inteiro. Ele vai passar do lado ali, se for um comércio, da prateleira já vai fazer a conta na hora. Na hora. Ele já sabe, antes dele fazer a compra do produto, ele já sabe qual que é a margem do lucro dele. E é interessante também, Robson, porque existem fatores que a gente não controla. Então a gente está falando que nós estamos vivendo um tempo econômico difícil e sempre foi assim. Exatamente. Desde que eu entendo por gente, passamos por altos e baixos e o Brasil está prevalecendo, os empresários estão prevalecendo e é difícil empresariar no país, né? Sim. Mas nós somos um povo criativo e um povo capaz de fazer isso. E eu sinto muito orgulho, viu, Robson, de conseguir sintetizar essa pegada, porque eu nunca ouvi de ninguém, porque eu estou cansado de ficar ouvindo influenciadores
falar que eu vou ficar rico da noite pro dia e te vender no custo de 2, 3, 4, 5, 6 mil, 8 mil, sendo que na verdade você vai ouvir uma coisa que você já sabe. E pior, não é uma coisa que você já sabe, né? É uma coisa que você talvez nem consiga aplicar no seu dia a dia. Então a gente precisa um pouco também desmistificar isso. Sim. O markup é algo real, palpável. Exatamente. Tá? Não é curso, não é venda, não é vai te deixar milionário. Não. Né? Vai te deixar milionário é a sua capacidade de fato de fazer o seu negócio acontecer, de você ter. Porém, aquilo que você controla, que é o seu preço. Isso, exatamente. Que é o seu lucro. Né? Igual você falou, Ricardo, eu estou com uma empresa em recuperação judicial no seu escritório, você está lidando com um problema e você precisa viabilizar essa empresa o quê? Financeiramente. Sim. Né? Ou seja, nós somos empresas que temos que ter uma viabilidade financeira antes de qualquer coisa. Exatamente. Né? Talvez eu sou muito bom naquilo que eu faço, mas se não tiver viabilidade financeira, é mais um que vai sonhar em ter uma empresa ou mais um que vai para um insucesso. E você vai perceber, muita gente percebe o seguinte, a montagem do preço, ela não é difícil de se fazer. A montagem ela é simples de fazer, ela é trabalhosa. Por isso que eu bato na questão do, né, que a gente insiste que o aplicativo ficou muito bacana, porque você tira um pouco do trabalho, a pessoa fica mais prática. Agora é trabalhoso fazer. E é engraçado porque quando você começa a trabalhar com markup, uma discussão que nós já tivemos no passado, a relação, quem dá a meta do comercial é o financeiro, e isso é polêmico. Eu percebi que isso é polêmico. Quem vai definir meta do comercial é o financeiro. E você consegue isso como? Através de onde? Cálculo de preço. Então, por isso que o trabalho é inverso. Entendeu? Olha que interessante, e muita gente só para pensar isso depois. Mas por que isso? Se você fizer pergunta, faz um teste. Chama um empresário de qualquer setor, qual é a sua meta de vender esse mês? Por quê? Me explica por que a sua meta é essa. Aí eu vou falar como um executivo de venda. Porque eu preciso faturar mais. Porque eu preciso faturar mais, porque eu tenho que faturar mais, porque o faturamento vai garantir o meu resultado. E talvez o que está acontecendo com a minha empresa, Robson? Exatamente. Talvez o faturar mais ele é prejudicial. Por incrível que pareça. Que beleza. Se eu vendo prejuízo. Dá um corte aí, ó. Vamos parar aqui o nosso podcast, dá um corte aí. Talvez se eu vender mais, eu tô prejudicial. Você está tomando prejuízo. Se você não sabe. Eu estou aumentando o tamanho do meu rombo. Do seu rombo, exatamente. Aí eu falo, eu tô dando gás da minha equipe de venda. Lembra a história da areia? Sim. É ali. Você vai tirando a areia, aí você vai ver que a equipe de venda vai vendendo. Eu tô dando gás na minha equipe de venda. Vamos vender, porque vamos faturar. E o resultado? E eu tô abrindo cada vez mais um rombo. E aí, quando a gente comentou de lucratividade, que o cara, às vezes, a empresa vai lá e coloca 100%, 200% de margem de lucro, nós vamos de bruto. Mas ele não sabe o líquido. Aí ele começa a fazer retiradas da empresa, achando que o líquido é X% e não é, e aí ele volta a casa da areia. Tudo isso vai tirando um pouco da areia. Então, por isso que o lucro líquido é importante, não o lucro bruto. O lucro bruto não importa para nível de índice, mas o que me importa é o líquido. Então, você vê que por isso que a discussão de markup é longa. É longa. E é muito legal, assim, essa bate-papo nossa aqui. É muito legal porque, assim, ele me remete a algumas situações que nós vivemos ao longo desses 2 anos, que é aquela situação de que quando você vai abrindo rombo, que você não quer aceitar. Exatamente. Porque você é o dono, você criou. Exatamente. Você é o dono da empresa, você criou, você tem aquela... Nós temos isso, né? Uma vaidade natural. Vaidade natural. Eu tenho com o meu negócio, você tem com o seu escritório. Sem dúvida. Né? Natural que nós temos. Agora, podemos ter, desde que nós não esqueçamos da palavra. E o markup BR, modéstia à parte... Foi uma ferramenta assim, é um projeto, porque ele vai vir muita coisa... Depois, vai. Tá? A gente está iniciando esse projeto, né, Robson? E assim, eu falo que o advento da inteligência artificial, de tecnologias, eu sempre falo isso. Eu sendo uma empresa de tecnologia, né, estando aí na crista dessa onda aí, né, navegando aí, eu falo que isso que você tem dentro dos seus mais de 20 anos, todos os prêmios, né?
que a Fran Consultoria ganhou, né, durante esse tempo. Essa vivência, essa multidisciplinaridade que você criou junto dos seus clientes, isso não tem preço, né? Não. Então, assim, o nosso desafio com o Markup é realmente fazer com que você consiga antecipar problemas, evitar problemas, e muitas das vezes intangível isso. É o que a gente fala de planejamento, né? O que é o planejamento? Exatamente isso. Você tentar trabalhar antes da crise, né? Você tem que prever a crise. A realidade é essa. O planejamento é prever a crise. Se você trabalha com essa ferramenta, você trabalha dessa forma, você consegue fazer uma previsão. Você consegue reduzir a possibilidade de erro, que é o principal. E te falo com 22 anos de carreira. O principal problema das empresas é não saber precificar. O principal. Você tem vários tipos de gestões, mas o principal tem vários problemas. Mas se eu tivesse que relatar relata em uma frase, um único problema da maioria das empresas. Precificação. Isso é comum. Comum. Isso é muito comum. Isso é o caso mais comum que nós temos. Muitas das vezes a pessoa tem uma planilha de custo, ela monta uma planilha de custo, ela é até organizada. Sim. Né? Mas ela não aplica o conhecimento certo para realmente... E na verdade, Robson, eu falo isso por experiência própria, tá? Não estou puxando sardinha aqui. Agora, às vezes a gente acha que poxa, eu estou lucrando muito. Como eu falei para você, porque eu sou organizado, porque eu sou. Eu tenho lá meus planos de custo, eu tenho, né? Mas na verdade é empresarialmente. Exatamente. É uma visão ainda numa camada superior da sua organização. Então, eu gosto muito de dizer aqui para o Robson que essa metodologia que ele trouxe, quando eu assisti a primeira palestra dele, tive a oportunidade de assistir várias, tive a oportunidade de fazer o curso presencial, né? Que você também já está trazendo aí para online, né? Já está. Daqui a pouco ele vai ser disponibilizado. Depois a gente vai fazer um podcast mais completo, né? Contar a história também da construção. Nós fizemos um MVP, fizemos outro. Né? O pessoal acha que o simples saiu da hora para outra e não foi. Não, é trabalhoso. Foram 2 anos de estudo, 2 anos de muita... De conhecimento prático também, Sim. porque no meio desses 2 anos a gente teve um projeto que a gente caminhou junto também. Sim. E não deixar de agradecer toda a equipe também, claro, né, Robson? Claro. Acho que toda a equipe que participou aí, acho que o nosso time aí aqui da RA, que participou firme nesse projeto, Sim. né? Os nossos clientes, os nossos parceiros. Né? Que você... a gente caminhou junto também. Validaram testando, tudo, né? Validando. A validação veio com esse tempo e os parceiros validaram que utilizam, né, o aplicativo e tem eu lembro quando a gente começou com a ferramenta era Excel, né? Então eu tive Excel de pessoas que usavam Excel e já ficavam maravilhados com Excel. Hoje com o aplicativo não tem nem o que discutir, né? Mas isso já vem sendo validado há muitos anos. E essa validação foi muito importante para a gente trazer para o mercado essa solução. Então a RA, mais uma vez, agradece a você, Robson. Eu que agradeço. A honra foi minha, completamente minha. Posso ver que a satisfação que nós temos da parceria de estar junto Eu queria que você pudesse, né, deixar aí uma palavra direto olhando para essa câmera aqui, Robson. Essa câmera aqui. Essa aí. Deixa uma palavrinha para o empresário, deixa uma palavrinha para aquela pessoa que está, né, querendo saber mais sobre essa solução, por favor. Palavrinha que eu deixo para você que tem dificuldade com a sua empresa hoje. Markup BR. Procure essa ferramenta, procure utilizar essa ferramenta, descobre como que funciona, que isso modifica a direção da sua empresa. Precificação é o eixo da sua empresa hoje. Tá? Então, como de 22 anos de experiência, qual que é o recado? Trabalhe a precificação do seu produto e do seu serviço. Ok? E eu quero, né, mais uma vez agradecer e também quero deixar meu recadinho para o pessoal aqui. Pessoal, esse é um projeto que nós trouxemos com um carinho muito grande para você no mercado, tá? Porque nós queremos ver o pequeno, médio empresário prosperando, mesmo com todas as mazelas que nós vimos aí, seja elas econômicas, políticas e etc. Porque nós sabemos que através do Markup BR você pode alavancar o seu negócio, você pode potencializar o seu negócio. E esse é um cerne pela qual a RA foi criada, que é uma empresa que cria soluções que potencializem negócios. E para nós é um prazer enorme poder contar com
com essa construção dessa ferramenta, junto com toda a sabedoria e conhecimento da Franco Consultoria através do seu diretor, Robson Franco. E eu deixo para você um link que vai ficar aqui na descrição deste podcast. E eu te peço um favor. Inscreva no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe para o máximo de empresários, potenciais empresários. E quando eu falo empresário, não é só o mega que tem uma empresa ou qualquer um que empreenda tem potencial de utilizar essa ferramenta. Vende no online, tem potencial de usar essa ferramenta. Não é só um comerciante, não é só... enfim, todas as empresas têm potencial de utilizar essa ferramenta. Vamos deixar aqui fixado também o link do site, que é markupbr.com.br, onde você pode adquirir este produto, um valor muito pequeno. A gente não está trazendo, né, para o mercado com maneira não, é um valor muito pequeno para que você comece a usar, e você entrando e utilizando essa ferramenta, você já tem um curso com o nosso consultor, mentor, Robson Franco, e um curso que foi gravado com muito carinho para vocês. Tá bom? Robson, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A espero, honra foi minha. Né, sucesso para nós, né, para todos os empresários que vão utilizar. Com certeza. E até a próxima. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.